acaso é possível utilizar filmes ficcionais apocalípticos na sua redação para conseguir consolidar um repertório bem bacana? Bom, se quer saber um pouco mais sobre isso, se liga nesse vídeo até o final. Fala, gente linda, beleza? Japa da redação aqui, sempre trazendo muito conteúdo de qualidade para você. E nessa aula, trouxe 5 filmes apocalípticos que podem ser utilizados na sua redação, claro, desde que bem alinhado com o seu tema. Mas antes de entrar no mérito desse conteúdo propriamente, quero pedir aquela gentileza de sempre para vocês. Curta esse vídeo, compartilhe o nosso conteúdo para podermos chegar mais longe. Vai lembrar que dessa forma você ajuda demais a gente, porque faz com que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é extremamente relevante. Além do que, você pode se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações. Vai lembrar que tem 2 vídeos de graça para vocês toda semana. Feito isso, vamos para o nosso top 5 de filmes apocalípticos. Vale lembrar que essa lista é subjetiva, é uma lista que eu acabei confeccionando e eu acabei deixando de fora alguns filmes bem bacanas também, mas que a gente pode fazer uma outra aula editando mais repertórios, tá? Só que nessa lista eu começo em 5º lugar com um filme brilhante estreando Denzel Washington como o protagonista dessa narrativa. Falo aqui do Livro de Eli. Esse filme foi lançado em 2010 e conta a história dentro de um cenário de um futuro pós-apocalíptico em que a Terra foi devastada por um conflito nuclear que arrasou vegetação, fauna e flora, muitos habitantes e deixou a Terra árida. Até a paleta de cores é sensacional. A fotografia ilustra muito bem essa ideia de um clima árido, seco, poluído, tóxico, uma coisa que demonstra bastante a situação cataclísmica de acordo com o evento possível de uma guerra nuclear. E nesse cenário caótico em que as pessoas vivem com a escassez de água, de recursos, de tecnologias e que perderam bastante do conhecimento, ou quase todo o conhecimento, nós temos a figura do Eli, que é o nosso protagonista. E esse cara caminha sozinho no deserto árido, levando consigo um tesouro, o último exemplar possível da Bíblia. E ele quer levar esse livro para o oeste em busca de um lugar, um santuário que pudesse de repente abrigar consistentemente e dar o seu devido lugar à destinação a esse livro. No entanto, nessa demanda toda, nessa busca toda, ele acaba atravessando diversos empecilhos, como por exemplo assaltantes, como por exemplo o clima árido, andar a pé por longas distâncias, entre diversas outras situações bem precárias que fazem parte do enredo de um filme apocalíptico. E em um dado momento ele é obrigado a parar num vilarejo porque o seu iPod, um aparelho que ele carrega de outras eras ainda, com algumas músicas, acabou a bateria e ele tem que carregar. E também ele tem que se abastecer por conta da falta de água, da carência de água. E ele descobre que nesse lugar, nesse vilarejo, havia um tirano, um líder aí despótico que faz uso do seu poder de mando e desmando para controlar toda a população, até mesmo submetendo-a por meio da violência. E esse líder, pro azar do Eli, ele também está atrás desse livro da Bíblia, porque ele acredita que por meio desse livro ele vai obter o máximo poder. Veja que eu tenho a ideia de controle religioso, controle pela fé, na manipulação e na extensão do poder daquele que detém o conhecimento. Olha que interessante essa pegada desse livro aí, desse filme, aliás. E quando esse cara fica sabendo que ele tem esse livro em mãos, aí que o problema começa de verdade. Só que aí eu não vou contar o resto do filme para você não perder o gostinho de acompanhar essa trajetória toda bem bacana. E quais temáticas podem ser associadas a esta obra especificamente? Gente, a gente falou aqui da questão da manipulação pela fé. Não é o que acontece muito no Brasil atualmente, na atual conjuntura. A gente percebe que existem alguns líderes religiosos fanáticos que utilizam o poder da fé, o domínio da retórica para manipular as populações. Verifica aí, inclusive, que nós tivemos um recente escândalo envolvendo aquela célebre figura de abadiana João de Deus, que utilizava a palavra de Deus para manipular as fiéis e cometer todo tipo de atrocidade, de abusos sexuais. Além disso, nós podemos falar da exacerbação da violência, sendo utilizado por artifícios, por mecanismos de controle estatal. No caso, eu falo desse líder desse vilarejo que usa da violência dos seus comparsas, dos seus mercenários, para poder impor as regras dessa região de acordo com as suas vontades. E a gente também pode citar a questão do conhecimento como um elemento fundamental para libertar as pessoas da ignorância. Gente, num cenário apocalíptico em que todo o conhecimento foi extinto e que poucas pessoas leem,
a questão do conhecimento, do saber a partir da Bíblia, garante a essas pessoas um poder, um certo status. E também, com certeza, livra as pessoas da ignorância. E já fazendo uma ponte em relação a outro tema, a gente pode dizer que esse filme faz alusão à questão também do analfabetismo. Veja que num cenário em que existem inúmeros analfabetos, dificilmente vai haver um questionamento das questões que envolvem as imposições de um governo tirânico. E certamente a gente também não pode esquecer da questão ambiental. Veja que esse filme ilustra uma terra arrasada, desolada climaticamente e seca, sem água, ou seja, tudo isso consequência direta do processo antrópico, da intervenção humana no meio ambiente. Claro que aqui a gente também tem o viés de guerra, de conflito bélico causado pela eclosão de bombas nucleares. E em quarto lugar, nós temos essa outra obra que é um pouco mais antiga, chamada de Waterworld. Cara, eu não sei se pronuncia assim, Waterworld, o mundo das águas, enfim, tá? Esse filme é de 95, um pouco mais antigo. E o contexto do filme é marcado por um viés apocalíptico também, em que a história se passa por volta do século 31, mais ou menos 1000 anos no futuro. E nesse cenário, as calotas polares derreteram completamente, fazendo com que o nível do mar subisse em cerca de 7.000 metros. Ou seja, tudo que a gente conhecia no planeta Terra, que hoje está sob a Terra, ficou submerso, ficou sobre as águas. E todo esse processo lento de degelo foi feito aos poucos por ações humanas, levando certamente muitas espécies à extinção, fauna, flora e, claro, também a vida humana como nós conhecemos hoje. E os poucos seres humanos que ainda restaram sobrevivem em comunidades, em fortalezas com um pequeno número de pessoas, fortalezas essas flutuantes, porque toda a Terra foi encoberta. E passado tanto tempo, quer dizer 1000 anos no futuro, as pessoas também perderam completamente o conhecimento, não sabem ler, não sabem escrever, não têm conhecimento científico algum e nem fazem ideia sequer do passado que numa planeta Terra distante, né, no nosso passado, no nosso presente, um dia o planeta Terra foi coberto de terra também. E nesse ambiente eles alimentam até mesmo uma situação de esperança de que exista ainda uma terra seca. Só que ninguém nunca viu, ninguém sabe onde é, então é mais um caráter lendário que eles acabam construindo, semelhante ao texto bíblico da Terra Prometida, né? Eles buscam essa Terra Prometida que eles não sabem onde existe e que poderia eventualmente dar condições melhores de vida para essas pessoas. Cara, e o filme trata dessa situação dessas fortalezas como um caos mesmo. As pessoas vivem com precariedade, cheio de um fanatismo, aproveitando tudo que podem de matéria orgânica que resta, inclusive os cadáveres vão para um caldo ali, né, orgânico e acabam virando adubo para outras plantas que eles ainda têm poderem sobreviver e render a eles algum tipo de alimento. E existe um grande paradoxo no filme também, que é tudo está cercado de águas, mas falta água potável. Eles não têm tecnologia suficiente para dessalinizar a água. E um personagem central dessa narrativa toda é o Kevin Costner, que interpreta Mariner, uma espécie de nauta solitário que assim ficou isolado porque ele tem uma mutação. Isso mesmo, ele acabou desenvolvendo a habilidade de se respirar debaixo da água. Ele é um mutante e muito mal visto pelas outras pessoas. E na vida dele tudo muda quando ele se depara justamente com uma menina que tem uma tatuagem nas costas que poderia revelar as coordenadas para encontrar essa terra prometida. Só que ele não é a única pessoa que deseja isso. Existem vários piratas que perseguem essa menina e acabam perseguindo também o Mariner em busca desse mapa que poderia levar finalmente à Terra Seca, a Terra Prometida. Agora eu vou parar por aqui, eu não vou continuar essa narrativa porque você vai ver esse filme, que inclusive está disponível na Netflix sem fazer alusão e propaganda de graça a eles. E quais temáticas a gente percebe evidente nesse filme, gente? É claro que o aquecimento global e os desastres ambientais estão muito ligados a essa leitura apocalíptica. Se o ser humano não mudar, o futuro nosso vai ser esse daqui a alguns anos. Além disso, nós temos também uma ponte que pode ser estabelecida em relação ao conhecimento científico. Gente, o conhecimento científico, pelo que a gente percebe no contexto da obra, é o que movimenta o ser humano. É o que faz com que nós tenhamos mais benefícios, mais bem-estar, uma garantia de seguridade, inclusive. Então a gente tem que valorizar, obviamente, o conhecimento científico. E no momento pleno aqui, em que a gente tem várias tecnologias que ajudam até mesmo a disseminar o negacionismo e o anticientificismo, esse filme se torna um elemento fundamental para substanciar essa temática. E certamente a gente também tem a questão da importância
da construção de um Estado democrático de direito. Porque a gente percebe por essa narrativa que, com a extinção de um Estado, as sociedades elas acabam ficando alheias a qualquer regramento e dá margem para o surgimento da tirania, de grupos que estão armados, que têm o poder da violência e que coagem os demais à sua lei e às suas vontades. E em terceiro lugar, eu trago um filme que ficou muito top, mas que o seriado feito depois dele, putz, cara, não ficou muito bacana não. Pelo contrário, ó, na minha opinião, ficou bem flopado, né? Em terceiro lugar, vamos lá, eu trago aqui o Expresso do Amanhã. Cara, muito bom esse filme, que é de 2013, tá? Nesse filme nós temos um contexto marcado pela questão climática também, em que os polos começaram a derreter, ocasionando uma era do gelo. Então a Terra toda foi tomada por aquela imensidão de gelo, frio pra caramba, as pessoas morrendo de frio, as plantas, os animais, tudo morrendo congelado. E para salvar os resquícios da humanidade, uma empresa construiu um trilho que dava volta ao mundo praticamente, com um trem gigantesco com cerca de 100 vagões, uma coisa monstruosa. E nesse trem ele acabou construindo uma grande biodiversidade de recursos propícios à vida, com tecnologia e, claro, com alguns recursos naturais que eles conseguiram salvar da vida da Terra antes dessa época do gelo. Só que para entrar nesse trem e ser salvo, né, nesse trem ininterrupto que nunca realmente para, fica dando voltas e voltas aí no planeta Terra, gente, eu tenho uma imensa massa de pessoas ricas que compraram sua entrada e uma grande quantidade de pessoas que acabam entrando também no meio desespero todo na época que o trem partiu, pessoas essas que não tinham dinheiro e entraram como clandestinas. E essa estrutura de trem de 100 vagões, ela é composta e desenhada por uma hierarquia bem definida. As pessoas que estão lá na ponta no primeiro vagão são os líderes, são os comandantes, olha só essa metáfora, né? E as pessoas que estão lá no final do trem são as pessoas que representam essa mão de obra invisível, desqualificada, aproveitada apenas para sustentar os elementos mais básicos de sustentação da vida desse trem e não tem nenhum tipo de privilégio. Você percebe essa questão metafórica da divisão espacial e da segregação do trem de acordo com a posição que as pessoas ocupam dentro desses vagões? Cara, é uma fantástica metáfora da estrutura social que a gente tem hoje, tendo em vista as nossas composições modernas de sociedade. E olha que interessante, os mais ricos são extremamente privilegiados, têm todos os benefícios, comida, educação, conhecimento, diversão, lazer, tem um monte de coisa. E as pessoas mais pobres, aquelas que entravam clandestinamente e que ficaram nos últimos vagões, eles vivem uma vida extremamente precária de submissão ao trabalho, de uma sujeição ao trabalho semelhante à escravidão. Então veja quantas temáticas a gente pode associar a essa questão toda de divisão social e de, claro, imputação de uma vida precária a esses trabalhadores. E a narrativa mesmo, o enredo, acaba eclodindo quando Curtis, um dos indivíduos que ficavam nos últimos vagões, começa uma rebelião e começa a caminhar nos vagões progressivamente. E à medida que ele vai avançando e enfrentando a violência daqueles policiais que faziam questão de resguardar o domínio dos pobres, dos ricos, melhor dizendo, sobre os pobres, nós temos uma situação em que ele vai abrindo os olhos, o Curtis, né, abrindo os olhos para a exploração que realmente ele sofria. À medida que ele vai avançando, ele percebe uma coisa que fica muito evidente no filme, que se por acaso houvesse uma divisão equivalente, igual de bens, né, de alimentos para todo mundo, cara, ninguém passava necessidade. Olha só que ideia que ele tem. Eu não vou continuar aqui porque, afinal de contas, você tem que ver esse filme, não é? Em geral, o que esse filme traz de tema de redação, de propostas temáticas possíveis de serem alinhadas? Certamente a questão ambiental está no meio, falamos aqui de aquecimento global, com o processo de degelo das calotas polares, fazendo com que haja uma nova era do gelo, fazendo com que a vida no mundo seja insuportável no nosso futuro. Nós também temos a situação contextual do governo despótico, da tirania, como funciona, fazendo com que haja uma estrutura de poder extremamente hierarquizada e que não seja possível estabelecer um desenvolvimento em relação de uma posição social para a outra. Nós também temos a questão que envolve a violência das forças de segurança, vamos colocar aqui que são policiais, e olha que interessante essa leitura, os policiais, eles não fazem o possível para benefício da sociedade, eles fazem de tudo para manter a hierarquia, a estrutura rigorosa que foi implementada, ou seja,
A segurança nesse trem funciona com o propósito de manter privilegiados os ricos e proteger o benefício do capital privado, ao invés de toda a sociedade. Cara, olha que interessante essa leitura, né? Certamente a gente pode falar da questão que envolve a opressão dos mais pobres, afinal de contas, aqueles que estão nos últimos vagões são sempre os invisíveis e os menos privilegiados. E por último, abordar os abismos sociais e a segregação socioespacial, que é um tema muito pertinente, que inclusive foi abordado na edição de 2023 da VUNESP, quando falou da lógica do condomínio, que tem a ver muito com a questão da segregação mesmo espacial imposta e que divide claramente ricos e pobres. E nesse filme, os últimos vagões, como a gente colocou, são compostos pelos pobres unicamente, e para trasladar para os pontos mais elevados ou para frente do trem, a gente tem que usar da violência, da revolução, da rebeldia. Ou seja, se a gente não tiver uma estrutura questionada de poder, tudo vai permanecer como está e os ricos vão ter privilégios e vão viver nas suas torres de marfim, enquanto os pobres na periferia do sistema, regrado pela violência, miséria e fome. E em segundo lugar, temos um filme que, putz, cara, pra mim poderia ter ficado em primeiro também, aquela decisão difícil de selecionar numa lista de 5 quais são os que deveriam ficar no topo, né? Enfim, difícil, né? Mas pra mim, em segundo lugar, ficou Não Olhe Pra Cima, um filme de 2021 que está disponível na Netflix. Eu acho que é original da Netflix, inclusive, tá? E esse filme é muito doido. Na verdade, não é necessariamente um filme pós-apocalíptico, né? Mas conta a história antes do apocalipse, tá? Ele narra os eventos que antecedem a descoberta de um cometa que está vindo em direção ao mundo, ao planeta Terra, e vai extinguir com a existência das pessoas, com a humanidade, com o planeta, com a vida, enfim, no planeta. E aí, basicamente, 2 cientistas que são os protagonistas desse filme acabam descobrindo tudo isso e tentando revelar tanto ao governo dos Estados Unidos quanto à mídia, mas não são bem-sucedidos. Isso por quê? Porque o governo não está muito interessado nessa questão toda. Inclusive a presidente, que é uma grande paródia dos governos que são pouco orientados ou governos pouco coerentes e críticos na atual conjuntura de negacionismo e de incompetência dos poderes executivos, essa presidente acaba muito mais se preocupando com a própria reeleição do que com o cometa, porque ela acredita inclusive que anunciar esse cometa todo, desse conhecimento todo científico que comprovadamente vai levar à extinção do homem, né, do planeta, vai fazer com que ela perca as eleições. Então, poxa, não vamos falar de cometa, vamos falar da minha campanha de reeleição. Por conta disso, ela acaba negligenciando esse tema e não dá o devido poder, até porque ela também é muito ignorante e, por conta dessa ignorância toda, não dá a devida importância a esse cometa, ou melhor dizendo, meteoro, né, que pode extinguir com a vida na Terra. E aí esses 2 cientistas começam uma demanda para tentar publicar na mídia, nos jornais, mas eles acabam fracassando bastante. E no intermédio disso tudo, eles acabam criando, aliás, a sociedade, liderada inclusive por figuras como a própria presidente dos Estados Unidos, uma campanha negacionista que diz o seguinte: não olhe pra cima. Por que eu vou olhar pra cima? Quando eu olho pra cima, inclusive, não dá pra ver nada, porque o meteoro tá distante, obviamente, então não dá pra ver nada, não dá pra ver que tá vindo alguma coisa. Então essa campanha nas redes sociais, que acaba sendo disseminado entre tantas comunidades, não olhe pra cima, é um movimento negacionista e anticientificista, que prega que tudo que esses cientistas estão falando é uma grande baboseira, uma grande mentira. Eu vou parar por aqui porque vocês vão daqui a pouco me acusar de spoiler, beleza? Quais temas podemos associar a essa obra, gente? Movimento anticientífico muito forte, então esse filme é muito atual e casa com uma crítica severa e extremamente bem humorada, com relação a essa questão do movimento anticientífico encampado por figuras influentes, políticos que têm o poder da voz, do discurso, da retórica, que falam sobre isso e espalham mentiras num momento pandêmico, inclusive acaba sendo uma referência direta a essas questões do vulto que se criou em torno do negacionismo, de movimentos anti-vacina, enfim, dá para fazer uma série de alusões com relação a essa questão do movimento anticientífico. Certamente falamos aqui de negacionismo, o negacionismo está muito ligado ao movimento anticientífico também, de negar a realidade muito visível, muito aparente, criando até um slogan, né? Não olhe para cima. Porque se você olhar para cima, você vai ver
nada, ou vai ver a verdade, né? Esse filme também fala dos interesses políticos na manutenção do poder. A manutenção do poder é muito mais importante do que necessariamente fazer um governo de boa gestão para ajudar a população em geral. E associado à manipulação do poder pelas figuras políticas, nós temos também a manipulação midiática, da imprensa oficial certamente, assim como da imprensa paralela que atua nos bastidores ou até mesmo de maneira um pouco mais marginal nas redes sociais. Aquela imprensa que usa do seu poder de comunicação para difundir mentiras e controlar a sociedade. Isso não é de hoje, a gente sabe muito bem disso, aconteceu recentemente e vem acontecendo a todo momento na construção de uma mídia que preza pela defesa de um lado ideológico ou de outro. A gente sabe muito bem disso, não é mesmo? E é uma temática muito contundente para este ano no Enem. E vocês assistiram esse filme? Por acaso, se vocês viram, me conta aí. Deixa nos comentários. Aqueles que também viram os filmes anteriores, pode deixar nos comentários aí e deixa sua contribuição também. Que outras temáticas essas obras tanto trazem para a gente poder refletir na redação. E em primeiríssimo lugar no nosso top 5 de filmes apocalípticos para utilizar na redação este ano, eu trago aqui tchan 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 tchan. Antes de chegar nesse mérito, de falar desse primeiro lugar, quero fazer um convite para vocês. Por acaso você já conhece a nossa plataforma de correção de redação, a Corrige-me? Caso vocês não conheçam, vá lá no link da descrição desse vídeo e acessa a Corrige-me, a nossa plataforma de correção de redação considerada hoje a melhor do Brasil. E eu digo isso de boca cheia porque a gente trabalha muito bem a questão de dois pilares fundamentais no processo de aprendizado da educação. Na correção de redação, por meio de profissionais que vão garantir um feedback personalizado que vai fazer você melhorar bastante. Gente, tudo isso com um preço muito bacana, muito camarada. Vai lá, acessa que vocês vão gostar bastante. Feito isso, vamos lá pro nosso primeiro do top 5 aqui dos filmes apocalípticos. E eu trago aqui um filme de 2011, O Preço do Amanhã. Já assistiram esse filme? Já viram? O que vocês acharam? Gostaram bastante desse filme? Cara, eu amei. Deixa nos comentários aqui a sua opinião sobre essa obra fantástica, tá bom? Deixa, inclusive, a sua crítica. Ajuda a gente bastante a ter uma percepção do quanto vocês estão acompanhando nosso conteúdo também, beleza? Esse filme se passa num futuro distópico no ano de 2169, em que as pessoas elas foram geneticamente modificadas para parar de envelhecer aos 25 anos. Parece que é bom, né? Esse futuro, parar de envelhecer aos 25 anos, não morrer mais. Calma, porque nem tudo é alegria nesse filme. Porque essas pessoas nascem agora com um relógio marcado, registrado aqui no seu antebraço. E esse relógio, ele tem 1 ano, você nasce com 1 ano de vida. Quer dizer, quando você completa 25 anos, finalmente, né, quando você para de envelhecer, se não me engano é isso, narrativa, esse relógio começa a uma contagem regressiva de 1 ano. Ou seja, você tem, teoricamente, depois que você completa 25 anos, mais 1 ano de vida. Teoricamente apenas. Por quê? Porque esse ano de vida que você tem, ele é reservado para você pagar as suas contas, para você pagar o aluguel, comprar comida, entre tantas outras coisas. Ou seja, a moeda de troca nesse futuro é tempo. E você trabalha para ter mais tempo de vida. E você faz bicos para ter mais tempo de vida. E tudo é contabilizado por tempo de vida. Ou seja, as pessoas que são mais ricas, elas podem viver de fato eternamente. Só que as pessoas que são mais pobres, que vivem endividadas ou não chegam nem a se endividar porque morrem antes, eles têm um encurtamento do seu tempo de vida. Cara, olha que doido isso, né? A gente tá falando de um filme que interpreta metaforicamente a ideia de que o tempo de vida é calculado pelo nosso trabalho, pela nossa força de trabalho, o preço da vida. E nessa sociedade, nós temos uma série de divisões que impõem um enquadramento de acordo com as suas condições econômicas ou temporais. Então, as pessoas que vivem no gueto, na periferia, elas são as sempre mais prejudicadas. E assim sucessivamente. Nós temos até uma interessante metáfora que alude à trajetória de um personagem que é o nosso protagonista na história, que vai avançando por várias fronteiras de tempo. E a cada fronteira de tempo que ele passa, ele tem que dar um tempo de vida para chegar do outro lado, que é a elite, que é o lugar em que a elite mora, os privilegiados moram. Ou seja, existem diversas barreiras, aliás, a serem transpostas para que um indivíduo pobre chegue à elite.
Ou seja, não tem como na verdade, né? E essa situação toda dá uma ideia muito clara da segregação socioespacial e da lógica do condomínio, em que os condomínios crescem, murados, com várias câmeras de segurança, com vigilância privada para impedir que as outras pessoas, os marginais, supostos, os invisíveis, as pessoas mais pobres, nunca adentrem a esse espaço que é um espaço privilegiado. Olha que doideira esse filme, cara. E eu não vou contar mais sobre esse filme para que você fique curioso e veja de fato. E quais temáticas que a gente pode tirar desse filme? Certamente uma das primeiras e mais importantes é a questão da monetização do tempo. Do tempo ser dinheiro, né, da precificação do nosso tempo de vida, que inclusive também foi tema da VUNESP. E uma segunda temática possível é a questão da segregação socioespacial. Os ricos sempre dispostos em situações de privilégio e sendo isolados dos mais pobres por altos muros e sistema de vigilância. Também podemos citar a exploração do trabalhador. Os mais pobres são extremamente explorados e nunca conseguem dinheiro suficiente para arcar com as suas condições financeiras. Podemos citar o descaso governamental com a população, que é invisibilizada, porque as pessoas que vivem no gueto na periferia são praticamente esquecidas e quando elas morrem com o zeramento do cronômetro deles, os corpos ficam jogados em qualquer lugar mesmo, ilustrando a banalização até mesmo da existência dessas pessoas, como se fossem objetos descartáveis nessa grande engrenagem chamada de capitalismo. E por último, nossa, eu acho bacana essa temática, a gente pode citar também a questão do conhecimento científico e do grande paradoxo da ciência, que permitiu os avanços suficientes para fazer com que as pessoas possam até parar de envelhecer e viver para sempre. Mas ao mesmo tempo, essa ciência é utilizada por um sistema que oprime os mais pobres e faz com que essas pessoas mais pobres tenham muito menos tempo de vida. Olha só o grande paradoxo da ciência, que causa evolução, que dá benefícios, mas só e somente quando as pessoas podem pagar por esses produtos. Gente lindo do meu coração, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e que possam fazer valer esses repertórios todos na sua redação. Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, compartilhar, comentar bastante, porque dessa forma você ajuda demais a gente a crescer aqui no YouTube. Vai lembrar que o conteúdo que a gente faz aqui é com muito carinho, muito amor, com muita dedicação e nós temos muitas bocas para alimentar. Muito obrigado! Valeu, gente linda, bons estudos e até a próxima aula!